Olá, meus amores! Esta aula é sobre calcular a soma dos termos de uma PA ou uma PG. Vamos lá, então? I used to rule the world, see sunrise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. A rotina desta aula, entender o cálculo da soma de uma PA e uma PG. Bom, o que é o cálculo da soma de uma PA e uma PG? Bom, o próprio nome aqui diz, né? Eu vou calcular a soma de todos os termos de uma PA ou de uma PG. Então, como funciona isso? Então, eu tenho essa sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa sequência, ela é uma PA de razão 1, né? Está aumentando de 1 em 1 cada termo aqui, tá? E como que poderíamos fazer a soma de todos esses termos? Bom, se eu quero a soma de todos esses termos aqui, então eu vou fazer a soma dos 7 termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos dessa minha sequência, exatamente a soma de cada um. Então, eu faço 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, tá? A soma desses 7 termos vai me resultar em 28, tá? Bom, eu vou ficar toda hora escrevendo soma dos 7 termos igual a 28? Não, basta eu representar pela letra S quantos termos eu estou somando na sequência. Então, eu tenho 7 termos, estou somando 7 e o resultado é 28, tá? Muito simples, né, gente? Basta apenas eu somar todos os termos da sequência e identificar aqui quantos foram somados e o resultado dessa soma aqui. Vamos ver para a PG. Então, agora eu tenho essa outra sequência, 2, 4, 8, 16 e 32. É uma PG, tá? A razão, né, dessa minha PG é 2, então tá aumentando, não tá multiplicando cada elemento por 2 aqui. E como que faríamos, né? Como que a gente poderia fazer a soma de todos os termos? Então, agora a soma dos 5 termos, agora mudou para 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos nessa sequência. Eu quero fazer a soma de todos eles, né? Basta eu somar aqui 2 com mais 4, com mais 8, com mais 16, com mais 32. Então, a soma desses meus 5 termos é 32, tá? E aí, de novo, eu represento pela letra S, 5 porque eu somei 5 termos, igual a 62. Tá? Eu não preciso ficar escrevendo toda hora. A soma dos 5 termos é igual a 62. Né? Eu represento aqui por S igual, né? S é 5 igual a 62. Tudo bem? Bom, eu vou ficar toda hora pegando essas minhas sequências e somando cada um dos elementos. Imagine que, vamos supor que nessa minha sequência eu tivesse 100 termos, tá? Eu ia ficar somando o 2, o 4, 16, 32, o próximo, até formar aqui a soma dos 100 termos. Bom,
Para isso, nós temos uma expressão da soma dos termos. E o que é uma expressão? Na verdade, eu vou ter uma fórmula que eu vou usar para calcular essa soma. Então, primeiro, eu vou ter uma fórmula para todas as PAs, tá? Para as progressões aritméticas. Como que vai ser essa fórmula, então? Eu tenho a soma, né, dos termos. Então, se eu quiser, se eu tiver 5 termos, esse N vai ser 5. Se eu tiver 10 termos, esse N vai ser 10, tá? Aonde eu somo o primeiro termo mais esse último termo, tá? O valor, aqui é o valor do último termo, vezes a quantidade de posições dividido por 2, tá? A mesma coisa vai acontecer com a PG, só que a fórmula que eu vou usar agora vai ser a soma, né, das posições. Então, se eu tiver 10 posições, esse N é 10. Se eu tiver 20, esse N é 20. Eu faço igual o primeiro termo, ó, notem que até aqui é igual, tá? Só que ao invés de mais, eu tenho vezes a razão elevada à posição menos 1. Tudo isso eu divido pela razão menos 1. Bom, então eu tenho duas expressões diferentes, uma para PA e uma para PG. Então, para cada exercício que eu vou fazer a soma dos termos, eu tenho que saber reconhecer. Quando a minha sequência é uma PA, eu vou usar essa fórmula. Quando a minha sequência for uma PG, eu vou usar essa outra fórmula aqui. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Exemplo 1. Dada a sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, qual é a soma de todos os termos? Bom, primeiro passo é saber se essa minha sequência ela é uma PA ou ela é uma PG. Então, ó, de 2 foi para 4, 6, 8. Então, o que está acontecendo com essa minha sequência? Ela está aumentando de 2 em 2, né? Sempre mais 2, mais 2. Então, essa minha sequência ela é uma PA, tá? Eu já aproveito e levanto todos os dados que eu preciso, né? Como é uma PA, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Então, eu vou primeiro o SN, que é a soma de todos os termos, tá? Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, SN é igual a S6, tá? Depois, o A1, primeira posição, vale 2. O AN é o último, né? A última posição. Que posição que é? É o A6, tá? Então, eu tenho que AN é igual o A6, que é a última posição que eu vou somar aqui na minha sequência. E essa minha última posição, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sexta posição e ela vale 12. N é a posição total, então são 6, né? Dividido por 2. Então, tá aqui a fórmula de novo, né? Agora eu faço todas as substituições nessa minha fórmula aqui. Então, o A1, 2, né? O A6, 12. Eu tenho 6 posições, que é esse N aqui, dividido por 2. Então, eu tenho que lembrar que primeiro eu faço esse parênteses, né? 12 mais 2,
Isso vai me dar 14 e copio todo o resto aqui das minhas operações que eu tenho dentro dessa minha formulazinha aqui. Agora, eu resolvo essa multiplicação aqui, ó, 14 vezes 6, que vai me dar 84 aqui, ó. E, por último, eu realizo a divisão por 2 aqui, tá? E aí, eu tenho que a soma dos 6 termos é igual a 42. Note que, se você pegar aqui o 12, com 10, com 8, com 6, com 4 e com 2, você vai chegar no mesmo resultado se você somar todos aqui. Poderia conhecer só o primeiro e o último termo, que é o que me importa aqui na minha fórmula. Eu poderia estar achando que posição tendo a soma, vai depender do exercício que for apresentado, tá? Mas toda vez que for uma PA, eu vou usar essa fórmula, né? Vejo os dados que a sequência me traz, substituo cada uma das informações e realizo as operações aqui até eu chegar na soma de todos os termos dessa sequência, tá? Bom, um outro exemplo agora com uma PG, né? Então, exemplo 2. Dada a sequência 2, 4, 8, 16, 32, qual é a soma de todos os termos, tá? Então, primeiro passo é identificar a sequência, tá? Então, aqui, se eu pegar o 2, multiplicar por 2 dá 4, multiplicar por 2 dá 8, multiplicar por 2 dá 16. Então, isso mostra que essa sequência é uma PG. Ou, né, se eu tiver dúvida, basta eu fazer a razão, tá? Eu pego aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 dá 2, 16 dividido por 8 dá 2. Então, eu consigo enxergar que essa sequência ela é uma PG. Bom, se é uma PG, eu vou usar essa fórmula aqui para poder estar fazendo a soma dessa minha sequência, tá? Então, quais são as informações que eu preciso saber? Quem é o meu SN? SN é a soma de todas as posições. Então, quantas posições eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu SN agora é S5. Eu preciso também saber quem é o primeiro termo. Então, no caso, o meu primeiro termo aqui é o 2. Eu preciso saber quantas posições que eu tenho, que é o N aqui, é o mesmo N daqui, tá, gente? A única diferença é que aqui eu estou me referindo à soma e aqui dos termos, né? E aqui eu estou me referindo à posição, tá? São coisas, são resultados diferentes. Aqui eu estou querendo a soma, aqui eu estou falando da posição. Tá? Mas aqui na soma, eu preciso saber a soma de quantas posições, né? São 2 posições, 3 posições, então por isso que esse N entra aqui de novo, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 posições. E aí, a razão, né? Como a gente viu, para descobrir se era uma PG, né? Note que se você achasse que é uma PA, você ia fazer 4 menos 2, também ia dar 2. Só que quando você pegar aqui, ó, 8 menos 4, aí não dá o mesmo resultado. Então, não seria uma PA, tá? Outra forma de identificar, né, de calcular a razão é observar se essa minha sequência está aumentando muito rápido, ela tende a ser uma PG. E aí eu faço a razão da PG, se todos os resultados derem iguais, eu tenho a certeza que é uma PG, tudo bem? Relembrando aí as aulas anteriores que vocês assistiram, tá? Bom, então dando sequência aqui,
eu já falei que é uma PG, eu uso essa fórmula, tá? Aqui, ó, a fórmula da PG, tá? Agora, eu tenho os dados, eu vou substituir, né? Cada uma das informações aqui na minha fórmula, tá? Então, eu tenho que a soma de 5, né? Porque eu tenho 5, é igual a primeira posição, o valor da primeira posição, 2, vezes a razão, tá? Esse aqui é a razão, 2, elevado à posição, que é 5, menos 1, dividido por 2 menos 1, tá? Então, de novo, eu resolvo o que está dentro do parênteses. Só que dentro do parênteses, eu tenho que resolver primeiro essa potência aqui, tá? Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2, repetindo ele 5 vezes, vai me resultar no 32. Agora, eu resolvo a subtração aqui, tá? 32 menos 1, 31. Resolvo essa multiplicação aqui, 31 vezes 2, 62, tá? Dividido por 1, continua sendo 62. Tudo bem? Então, basta eu identificar os meus elementos, meus dados da sequência, substituo na fórmula aqui, tá? E realizo as operações. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês que eu sempre falo que fórmula é uma receita, né, gente? É uma receita que indica como que eu vou realizar a sequência de operações para chegar naquele meu resultado, tá? Então, eu tenho que identificar os elementos dessa minha receita, tenho que substituir aqui e realizar de acordo com os conceitos matemáticos, né? Tenho que lembrar que sempre eu resolvo parênteses primeiro, tá? Tenho que lembrar que aqui, ó, eu tenho que resolver a potência primeiro, tá? Então, eu tenho que lembrar, né, de quais operações têm prioridade na hora de resolver, para poder chegar aqui no meu resultado final, tá? E se você pegar também aqui o 32, somar com 16, somar com 8, 4 e 2, você vai chegar no mesmo valor aqui. Tudo bem, então? Então, a aula hoje foi essa daí, expressão da soma dos termos. E aí, gostaram da aula de hoje? Não esqueçam de se inscrever no meu canal, apertando o botão vermelho que fica aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma aula. Espero que tenham gostado e até a próxima!